Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, mulheres de Deus. Glória a Jesus. Vamos para mais uma live, mais um encontro precioso na presença do nosso Deus. A Ele seja dada a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Aleluia, Jesus. Entramos agora diante do trono do Senhor através dessa live em nome de Jesus. Para adorar, para bendizer, para exaltar aquele que vem para restaurar, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, Jesus. Adoramos a Ti, Jesus, na beleza da Tua santidade, Deus. Só o Senhor é Deus, digno de glória, digno de louvor, digno de abrir o livro. Aleluia. Tu estás assentado no trono de glória, Senhor. E nas regiões celestes nós nos encontramos juntos agora, Pai, adorando, bendizendo, exaltando ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és poderoso, aleluia, Jesus. Tu és aquele que fortalece, Senhor Jesus, os fracos, que dá graça aos humildes. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Bendito és tu, Jesus. Aleluia. Vem sobre nós. Estamos sedentas pela Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui clamando, Pai. Clamando, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Aleluia, Jesus. Manifesta a Tua glória, Senhor, nas nossas vidas. Estamos aqui nos levantando com poder e com autoridade diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus, levanta, Senhor, nesta geração profetas. Levanta os nazireus, levanta os escolhidos. Levanta, Pai Santo, levanta os posicionados. Levanta as mulheres de Deus. Levanta essas mulheres sábias, essas mulheres posicionadas com autoridade. Em nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus, começa a ativar em nós, Pai. Ó Deus eterno, ative em nós a Tua glória, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas casas. Restaura a nossa identidade, Pai. Restaura, Senhor. Restaura em nome de Jesus. Esse é o tempo de restauração, aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui respondendo a Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me como instrumento, Pai. Usa-me, Senhor, com poder e com autoridade no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pedindo a Ti, Pai, por cada mulher, Senhor, que está chegando aqui, Deus. Eu quero colocá-las nas Tuas santas mãos. Coloco também as famílias. Coloco, Senhor, tudo que leva o nome dessas mulheres. Em nome de Jesus. Coloco a minha vida diante do Senhor, Pai. Eu me entrego por completo a Ti, Deus. E entrego também esta live ao Senhor. Deus, são 161 dias, meu Senhor, que nós estamos aqui todos os dias, meu Pai querido, firmes e abundantes, cumprindo o Teu propósito, cumprindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Deus, tudo isso, Pai Santo, para que haja restauração, Senhor, nas nossas vidas, para que haja restauração nessas famílias, meu Senhor, para que haja restauração na vida dessas mulheres que precisam do Teu socorro, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem chegado, o Senhor tem vindo entre nós para restaurar todas as coisas. Vai restaurando, Senhor, a nossa liderança. Restaura, Senhor, a nossa identidade como mães. Restaura a nossa identidade profissional. Restaura, Senhor Jesus, o nosso ministério. Restaura a nossa família, Senhor. Restaura o nosso posicionamento, Senhor, dentro da nossa família, Senhor. Não deixa, Pai Santo, que nós venhamos, meu Senhor amado, ser enganadas. Não, Senhor, não deixa que sejamos iludidas por propostas do mundo, mas que assim o Senhor nos posicione, Pai, como restauradores das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos casamentos. Restaura, Senhor, restaura as nossas casas, restaura aqui ministérios, restaura lideranças, restaura, Pai, autoridades de mães, autoridades profissionais, autoridades espirituais. Restaura, Senhor, restaura, Pai. Eu oro entregando a Ti, Pai Santo, em nome de Jesus, essa live, Pai. Vem sobre nós com o peso da Tua presença e da Tua glória. Libera os Teus anjos, meu Deus eterno, para que nesse processo de restauração eles estejam nos servindo, como diz a Tua palavra, Senhor. Ministrando conforme a Tua decisão, conforme o Teu mandado. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu consagro a Ti e declaro agora: o sangue de Jesus Cristo está sobre nós, sobre tudo que leva o nosso nome. Nós estamos protegidas pelo Eterno. Enquanto estamos nesta grande obra, o Senhor está conosco, nos protegendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado e exaltado para sempre seja o nome do nosso Deus. Shalom, shalom, mulheres de Deus. Bom dia, bom dia. Mulheres sábias e posicionadas. Até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu fico energizada. Glória a Deus. Quando estou na presença do Senhor. E Deus é poderoso porque por vezes nós sentimos o cansaço físico, sim. Sentimos, somos seres humanos, mas o nosso espírito fica rejubilando em alegria no Senhor, e a fidelidade de Deus é grandiosa para conosco. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre restauração da liderança espiritual e da liderança também familiar. Sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar da melhor forma possível aos nossos corações. Glória a Deus. Deus é fiel e poderoso. Seja muito bem-vinda aqui, Paula, Joseni. Deus abençoe em nome de Jesus. Minha amada Fátima. Sejam todas bem-vindas e vamos que vamos em nome de Jesus. Esse é um tempo de alinhamento. Nós estamos vivendo um tempo de alinhamento, de cura e de restauração. E hoje nós vamos trazer algo mais precioso da parte do Senhor, mais uma porção, que são chaves que o Senhor libera sobre as nossas vidas, para que nós venhamos destravar destinos. Então vamos falar sobre restauração de liderança espiritual. Olha, você quer restaurar um povo? Restaure primeiro a liderança. Você quer restaurar a sua família? Restaure primeiro a sua autoridade na sua família. Então prepare o seu coração em nome de Jesus, porque eu creio que o Espírito Santo, ele vai ministrar nossos corações de maneira profunda. Referência bíblica, um texto bastante conhecido. Josué, o capítulo 24 e o versículo 15. Glória a Deus por isso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O versículo 15 de Josué fala assim, ó. Vou ler aqui o 14 também. O 14 e o 15. Vamos ver. Se tiver de ler mais, eu continuo. Agora, pois, temei ao Senhor. Ó, aqui o subtítulo diz assim, ó. Josué renova a aliança com o povo. Glória a Deus. Ó, o primeiro título fala: Josué recorda tudo o que Deus fez. E agora nesse subtítulo aqui, nesse capítulo 24 de Josué, Josué vem renovando a aliança com o povo. Olha só. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Isso aqui é um posicionamento. Você está vendo o posicionamento de um grande líder. E ele está dizendo assim, olha, vocês têm o poder de escolha. Vocês têm a decisão na mão de vocês. Vocês podem escolher se vocês preferem continuar com os deuses que os seus antepassados serviram, ou você pode escolher. Primeiro, ó, é a sabedoria do céu. Primeiro ele vem trazendo à memória do povo tudo aquilo que Deus fez. E depois ele disse assim, ó, eu ponho diante de você 2 caminhos para você escolher. Servir ao Senhor ou servir aos deuses que os seus antepassados serviram. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está o posicionamento. Um posicionamento espiritual. Um posicionamento espiritual, ele precisa ser ativado no mundo físico. Então você vê uma autoridade, é uma declaração, na verdade, de uma autoridade, de um líder na sua casa. Então aqui nós estamos buscando posicionamento, estamos falando de liderança espiritual, de autoridade espiritual, falamos de sabedoria, está tudo muito linkado. Então há muitas mulheres que acabaram perdendo essa autoridade, ou que talvez até abriram mão dessa autoridade por causa do cansaço, das dores, dos traumas, do trabalho, né? Simplesmente porque não entenderam qual é o seu lugar, estão posicionadas em lugares errados e principalmente por não estarem posicionadas em entenderem quem elas são em Deus. Aqui está uma grande chave. Então, se de repente você é esta mulher
que sente que perdeu o controle da sua casa, que sua família está desestruturada, que tipo o respeito que havia dentro da sua casa, dos seus filhos, dos seus maridos para com você e vice-versa, que esse respeito desapareceu, então você precisa entender algo, porque muitas vezes essas coisas vão acontecendo porque nós permitimos as coisas irem acontecendo aos poucos. E essas coisas elas vão entrando geralmente por portas emocionais, por feridas emocionais, por pecados não confessados, pecados não tratados, né? Também por causa da passividade espiritual. Então tudo isso aí a gente coloca essas coisas no lugar do trono que Cristo estabeleceu em nós. O trono de Cristo, quando nós exercemos esse posicionamento de colocar Deus, Jesus Cristo, como o Senhor da nossa casa, da nossa história, nós não vamos sofrer consequências, nós não vamos sofrer sequelas. Por quê? Porque Jesus, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é a sabedoria. Então você quer aqui ser uma mulher sábia posicionada, tu chama Jesus para sentar no trono. E aí Jesus ele vai te conduzindo, porque por vezes a gente tem uma tendência a chamar Jesus para sentar no trono e a gente querer trazer outras coisas e querer que Jesus concorde, querer que Jesus fique ali. E Jesus ele não vai ficar, porque ele é o único Senhor. Você tem que entender que só tem palavra de vida eterna no Senhor Jesus. O resto é fake news. O resto é informação vazia. Então hoje o Senhor está trazendo você para esse posicionamento, para essa reflexão, para que você entenda. Não adianta você orar e depois passar parte aí do tempo murmurando. Não adianta. Você tem que tomar cuidado com a sua língua. Proteja a sua língua. A sua língua, as configurações do nosso corpo é lindo, né? A nossa língua, se fosse para ela ficar solta, ela seria colocada no lugar da orelha. E assim mesmo a orelha está presa aqui, né? A orelha não faz o que ela quer. A orelha ela vai para onde o meu pescoço quer. Então, para onde a minha mente determina é que ela vai. Então, da mesma forma, você tem poder e autoridade sobre a sua língua. Então, deixe ela, porque a sua boca é como se fosse uma caixa, né? Vamos pensar assim, um abismo, um buraco, um lugar, sei lá, como você quiser chamar aí a sua boca. Então a sua língua, ela fica guardada dentro desse cômodo aí, dentro dessa sua boca, e além do mais tem os dentes na frente, que é para poder travar, para que ela não se solte. Quantas vezes a gente quer na raiva falar alguma coisa, olha qual é a nossa reação, porque a gente quer falar, a gente quer explodir. Deus ele é sábio, colocou esses dentes aí como se fossem umas grades na nossa boca para a gente não deixar a nossa língua solta. E mesmo assim, porque a gente também tem autoridade para fechar a grade, né? Então, olha o que a gente diz, gente, vocês veem que é engraçado esse português nosso. E todos os ditadinhos, essas coisas assim, tem um contexto. Aí você pensa o quê? Ó? Uma pessoa que não se posiciona, como é que a pessoa fica? Fica aí de dente aberto. Já viu falar essa expressão? Ah, fica ali de dente aberto, ou seja, não se posiciona. Então, o posicionamento começa no seu falar. Então, foi o que Josué fez. Agora, não adianta você falar, orar e depois você usar a língua para murmurar. Nem tampouco você jejuma, faz um jejum de 70 dias, de 50 dias, de um ano inteiro, mas você não vigia suas palavras. Então, você está dividida. E aonde está acontecendo divisão é um cenário propício para o inimigo. Então, essa murmuração, essa falta de vigilância nas palavras, essa divisão é uma brecha que você está abrindo para o inimigo. E isso acontece com todas nós. Eu estou aqui ensinando para vocês, mas eu também estou sendo ministrada a vigiar as minhas palavras. Então Deus hoje ele está chamando você aqui cara a cara comigo, porque ele quer restaurar a sua voz espiritual dentro da sua casa. Para quê? Para que você volte ao altar e se posicione.
Deus está esperando a sua manifestação. A natureza, a Bíblia diz, geme e chora esperando a manifestação dos filhos. Não é dos servos, não é dos religiosos, é dos filhos. Então perceba como é que os filhos agem. Qual é o comportamento dos filhos? Filho é filho, servo é servo. Entenda isso aí em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui algumas bases bíblicas para você dentro da palavra de Deus, né? Falando sobre liderança espiritual no lar. Vamos lá, vamos folhear a palavra porque Deus é fiel aqui, poderoso. Provérbios, não tem como, gente, falar de sabedoria, de liderança e não trazer provérbios. Provérbios 14, nós estaremos lendo aí daqui a alguns dias com a permissão do nosso Deus. Hoje já estamos lendo o capítulo 10, mas nós chegaremos ao 14, está bem pertinho. Daí a 4 dias mais ou menos, nós estaremos lendo. Esse capítulo aqui, o 14, o versículo 1 principalmente, é um dos versículos que dão respaldo para o meu ministério. Meu ministério com as mulheres sábias e posicionadas. Olha só o que aqui diz. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Você está entendendo aqui o que é que o Senhor está falando para você? É a sabedoria que vai trazer edificação. E a sabedoria Deus ele colocou sobre você, porque Ele sabe da sua capacidade. Ah, você pode dizer assim, mas eu sou tola. É tola porque ainda não se encontrou com a verdadeira sabedoria. Esse encontro que você teve com Deus foi superficial. E você tem que mergulhar a cada passo aí no mais profundo em Deus. Vamos agora para Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso quer dizer o que aqui, gente? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas deste século, estão todos estabelecidos nos lugares celestiais e o Senhor também colocou você lá para você guerrear contra principados e potestades, tendo Jesus Cristo, o sumo sacerdote, do seu lado. Glória a Deus. Vamos agora passear, vamos aqui passear um pouco na Bíblia. Quero ver agora, tem gente que não tem costume de folhear a Bíblia, não tem costume de ler a Bíblia, fica com dificuldade, né? Neemias, capítulo 4, eita glória, estou abrindo tudo em cima. Versículo 14, olha só o que é que fala aqui, Aqui, o título desse capítulo vai falar dos inimigos que tentam retardar a edificação. Você sabe que Deus, ele levantou Neemias como restaurador de Jerusalém. Então ele foi o responsável pela construção do muro. Mas você sabia que antes de Neemias entrar em ação, primeiro houve um alinhamento espiritual? Se você for ler o livro de Esdras, que é exatamente um livro que vai trazer antes do livro de Neemias, você vai ver aqui que tem uma continuação. Esdras, ele vai ser levantado como o segundo libertador de Israel. Moisés o primeiro, Esdras como o segundo. Por quê? Foi Esdras que juntou todo mundo. Enquanto Moisés estava libertando do cativeiro físico, Esdras agora aqui já está libertando do cativeiro espiritual. E Deus, ele dá as direções a Esdras, ele fica indignado. A Bíblia diz que quando Esdras ele vê os pecados que o povo de Israel estava cometendo, a Bíblia diz que ele rasga a roupa, se joga no chão e ele fica revoltado, indignado pelo pecado do povo. E ele começa a confrontar o povo, chamando o povo ao arrependimento. E Deus usa ele sobremaneira, que junta ele ali todos os homens daquele lugar. Junta-se todos para confessar pecados, para renunciar pecados e para sair do campo, do lugar do ambiente do pecado. A Bíblia diz que Esdras vai dizer assim, olha, vocês têm que renunciar a esses pecados, renunciar a esses casamentos idólatras. Vocês fizeram aliança, não foi somente com a mulher nesse físico, não, foi com a idolatria, foi com deuses, foi com entidades, foi com demônios. Então, em nome de Jesus Cristo, renuncia. Em outras palavras, se Esdras estivesse vivendo hoje, né, Esdras provavelmente diria
a isso. E aquele povo, eles renunciaram. A Bíblia diz que eles choravam tão alto que se ouvia de longe o grito, o choro de arrependimento do povo. E Deus, por sua misericórdia, trouxe Neemias, levantou Neemias para que Neemias restaurasse aquela cidade, começasse a grande obra nas muralhas de Jerusalém. Antes de haver uma restauração nas suas muralhas, precisa haver arrependimento, confissão de pecado. Arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento verdadeiro, sem renúncia e sem abandono do pecado, não tem como haver restauração da sua liderança familiar, nem tampouco da sua liderança espiritual. Olha só o que é que fala aqui, ó. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Deus, ele levantou você como líder na sua casa, na sua família, como uma intercessora. Você é uma líder. Em nome de Jesus, entenda isso. Então o chamado aqui do Senhor, falando aqui através da boca de Neemias, é Neemias dizendo: lute pelos seus irmãos, lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas, pelas suas mulheres, pelas suas casas, lute. Olha, você é um guerreiro valente. Vai lá e avance nas regiões celestes. Existem principados e potestades sendo entronizados todos os dias para destruir a família. E nós estamos vendo o que tem acontecido aí. Quantas famílias têm sido terrivelmente destruídas. E eu não estou falando somente das famílias das pessoas ímpias. Eu estou falando de pessoas que estão há anos e anos e anos na igreja, mas a família é destruída. Por que isso? Ela não aceitou Jesus. Pessoas que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, e tem família destruída. Onde está o problema? Aonde está o problema? Falta aliança espiritual, falta liderança espiritual, falta posicionamento, falta vestir a armadura completa e entender que nas regiões celestes você tem autoridade contra principados e potestades, e você clama e declara aqui na terra. As regiões celestes são estremecidas pelo poder da palavra que sai da sua boca. Você tem que entender algo: o seu lar é um campo de batalha e você é uma guerreira de Deus. Você é uma mulher que faz parte desse exército, mas você não é uma guerreira qualquer. Você não é uma guerreira que luta com armas humanas, com flechas, com espadas humanas. Você é uma guerreira que luta de joelho. Você é uma líder que lidera com sabedoria, que intercede com discernimento, sabendo o contra quem você está lutando, para você orar da maneira certa. O problema é que as orações não têm sido respondidas. A Bíblia diz: orais e não recebeis, porque você não sabe pedir. E se você não tem sabedoria, peça a Deus. Deus, ele não vai fazer uma mágica, não. Olha, Deus, ele vai derramar unção de sabedoria pela porta do conhecimento também. Preste atenção nisso, porque a gente quer que Deus entregue de mão beijada. A gente quer que o anjo Gabriel desça a ordem de Deus com a bandeja na mão e te entregue sabedoria. E você não vai para a palavra, não vai comer a palavra, não vai estudar, não vai fazer a sua parte, não vai ter sabedoria. Se não tem sabedoria, não tem posicionamento. Se não tem posicionamento, o que é que vai ter? Destruição na família. Muitas famílias destruídas porque as mulheres não estão posicionadas, porque os líderes estão sendo passivos. Igrejas destruídas por causa da passividade dos pastores. Meu Deus, nós precisamos nos levantar. O Senhor está nos chamando para esse tempo de restauração. E eu já falei, para ter restauração tem que ter confronto. Para ter restauração tem que ter arrependimento de pecado. Para ter restauração tem que ter confissão. Tem que ter abandono do pecado. Tem que se passar por um detox espiritual mesmo, por um processo de limpeza profunda, para que haja libertação. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Não adianta a gente ficar pregando uma libertação camuflada, uma libertação superficial para poder encher o ego. O que a gente tem visto, infelizmente, em muitos púlpitos de igrejas, pessoas que sobem lá, pastores, líderes que sobem lá para encher o ego do ser humano. E eis a consequência que nós estamos vendo aí. O homem está inflado, a humanidade está sendo exaltada, o humanismo está tomando conta, mas nós somos filhas de Deus, e o nosso posicionamento aqui vai mudar algo que vai alcançar a nossa história, vai alcançar a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, palavra forte, palavra poderosa, confrontante, mas necessária, em nome de Jesus. Então, como é que você vai fazer para restaurar a sua liderança espiritual? E eu digo para você uma coisa, eu vou falar de um passo aqui que eu precisei dar.
que eu precisei fazer renúncias para restaurar essa autoridade na minha casa. Às vezes a gente está preocupada com a família no contexto apenas físico, financeiro, achando que tudo isso é maior do que a autoridade espiritual. Quantos pais que trabalham fora de casa, horas e horas e horas, mas não conseguem exercer autoridade dentro da família. Quantos pais que são excelentes líderes nas empresas aonde trabalham, mas não conseguem liderar a sua própria casa. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? A sua alma está ligada, está vinculada, enlaçada com a sua família. Quando você perde a sua alma, você perde a sua família junto. Quantos ricos, milionários aí que têm, na verdade eles nem têm dinheiro, é o dinheiro que tem eles. Eles são escravos do dinheiro, o dinheiro faz o que quer com eles, faz deles marionetes, sabe? Não tem paz, não tem sossego para tirar um sono tranquilo. Os filhos na destruição, os filhos, a família, meu Deus, a família é completamente destruída. E lamentavelmente nós vemos isso também acontecer dentro da igreja, infelizmente. E nós olhamos, identificamos de fora, nós conseguimos muitas vezes ver, mas se a pessoa que está dentro não vê, não tem libertação, se ela não vê a necessidade, se ela não reconhecer, se ela não fizer o passo a passo, não tem possibilidade de haver libertação. Ela vai fazendo coisas esporádicas, superficiais, vai tendo melhorias em algumas coisas, em outras coisas vai desandando. Então preste atenção. Então talvez você esteja seguindo esse caminho aí, você esteja dizendo, mas eu estou fazendo de tudo, não está acontecendo nada. Parece que uma coisa melhora, quando uma coisa melhora, outra coisa piora. Preste atenção, porque você pode não estar exercendo a autoridade completa que o Senhor te estabeleceu nas regiões celestes. Lembrando que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Eu disse para você aqui, a sua casa, a sua família, o seu lar é um campo de batalha. Se é um campo de batalha, você precisa estar armada com as armas e com a armadura certa para aquele campo de batalha. Quando a gente fala de batalha espiritual na família, é muito forte esse tema aqui, muito sério. Porque às vezes a gente quer lutar com outras armas e o Senhor já está dizendo, essa arma aí não vai fazer efeito. Não adianta. Não adianta você vir com contexto de autoajuda, querer trazer para sua família essa autoajuda, essa libertação rasa, se você não passar pelo processo. Esse passo a passo que eu vou dizer para você aqui agora, em nome de Jesus. Qual é o primeiro passo? Para você restaurar a liderança espiritual. Preste atenção. Restauração fala de algo que já aconteceu, que já é presente. Não é que bem que aconteceu a restauração, mas fala de um objeto que existe. Fala de algo que existe, não é criado do novo. Entende? Então, se eu restauro, é porque aquilo ali foi quebrado. Tem um objeto que foi quebrado. Então, você tem essa liderança, você teve esse posicionamento, só que você pode ter se perdido em algum momento. Então, o primeiro passo que eu vou te dar é o passo da confissão e da renúncia. De quê, pastora? De um pecadinho que nós muito cometemos, até mesmo sem perceber, chamado passividade. Ser passivo é pecado, porque o Senhor não nos colocou nas regiões celestes para nós ficarmos lá com os dentes abertos, como diz o ditado, com a cara para cima, no mundo da lua. Você já viu? Gente, preste atenção. Deus do céu, tem revelações que a gente não consegue trazer assim, né? Não é sábio trazer em ambientes como esse. Mas olha só, a lua, trazendo aqui nesse contexto astrológico, a lua vai estar ligado a entidades. Já viu a deusa da lua e tal e tal? Gente, quando a gente diz assim, tá no mundo da lua, tá no mundo de quem, gente? Essa lua aqui, primeiro que você tem que entender algo. Quando Deus fala lá na palavra que criou, na verdade que na Bíblia, lá em Gênesis, nem está escrito que Deus criou a lua, nem que Deus criou o sol. Na verdade está escrito que Deus criou os astros iluminados, né? Iluminados, né? Os astros luminares. Está escrito assim. Então, tem uma convocação aqui, embutida nisso aqui, mas, meu Deus do céu, é muito sério isso aqui. Você precisa conhecer a palavra, se aprofundar na palavra para você saber contra quem que você está lutando. Essa coisa de, fulano está no mundo da lua, está disperso.
Está passivo. Se ele está passivo, está suscetível aos ataques. E o inimigo tem feito isso. O inimigo tem tomado a mente das lideranças. Para quê? Para se manter inerte, ou seja, para se manter paralisado diante das situações, para não tomar uma postura adequada conforme diz a palavra de Deus. E o primeiro passo que você precisa dar, você precisa reconhecer que você está sendo passiva. Em nome de Jesus, assim como eu, em alguns momentos da minha história com Deus, da minha história na minha família, mesmo estando anos na presença do Senhor, eu comecei a perceber que eu estava sendo passiva. Deus não nos chamou para sermos passivas, Deus nos chamou para sermos ativas. Agora preste atenção, que estar ativa não significa dizer que você tem que estar no ativismo. Preste atenção que ativismo é o exagero. É o você achar que é pela atividade, que é pelas obras que vai haver salvação. Não, as obras sem fé, morta. Não adianta, não existe. Se você quer ter alguma coisa, fazer alguma coisa, se não tiver fé, se só tiver obras, não vai acontecer. Essa é a verdade. Então você precisa dar esse passo, reconhecer, confessar e renunciar à passividade espiritual. Então você precisa trazer isso à tona. E eu sempre falo, o mundo espiritual ele é reativo. O mundo espiritual ele entende os comandos das palavras que nós damos. Você vai ver algo poderoso aqui. Quando Deus ele estabelece lá para Adão, depois que ele forma Adão, porque as outras coisas ele criou e com o poder da palavra, por incrível que pareça. Para Adão, com Adão foi diferente. Ele mesmo formou com as suas próprias mãos. E depois, Deus, ele já tinha criado os animais, ele já tinha criado tudo. Só que até então estava sem nome. Olha o poder e a importância do nome. Gente, aí Deus diz assim, ó, agora o meu espírito de sabedoria está sobre você. Você vai dar nome a todos, é a sua boca. Por quê? Quando Deus ele entrega essa missão para Adão, é Deus dizendo assim, ó, isso aí significa dizer a autoridade que você tem sobre a natureza. Aquilo que você disser, a natureza vai se transformar. É por isso que a Bíblia diz que a natureza hoje ela geme e chora pela manifestação dos filhos. Os filhos não estão se manifestando e a natureza está gemendo. Por quê? Porque houve um roubo da identidade. Quando o homem peca, o inimigo se apropria e ele passa a exercer domínio nas regiões celestes. Ele passa a ter domínio no clima. Ele passa a ter domínio por causa de quê? Da justiça de Deus. Porque Deus, ele já tinha delegado para Adão. Ele tinha delegado não é nem a palavra certa, porque quando a gente delega, geralmente é quando está querendo, nós estamos querendo aliviar a carga para nós. Deus, ele não delegou. Deus, ele deu como herança de pai para filho, autoridade. Então entenda isso em nome de Jesus. E Adão, ele dá nome a todos os animais, todas as criaturas viventes. Ali foi Adão que deu o nome, porque o espírito de sabedoria estava sobre Adão, o espírito da sabedoria de Jesus. Jesus é a própria sabedoria. Você vai ver desde Gênesis Jesus de lá se manifestando e Deus dizendo que criou o dia, né? O dia foi criado, só que tem um dia lá que talvez a gente não preste atenção. Tem um dia lá chamado começando com D maiúsculo. Então primeiro ele viu que era bom, então ele fez. Deus faz um mundo dentro do próprio Cristo. Eita glória, são revelações profundas aqui. Vamos, em nome de Jesus, isso aqui caminhar, porque é só para dar um estalar assim na sua mente, que é para poder você ir buscar na palavra o poder da sua palavra, o poder que tem o seu nome, o poder que tem o nome que você dá às pessoas, o seu posicionamento. Então você vai usar esse poder que você já sabe que você tem agora para renunciar todo o espírito de incredulidade, toda a apatia, todo o medo de exercer a autoridade espiritual. O passivo, ele tem medo de exercer a autoridade espiritual. Por quê? Porque ele não quer se responsabilizar. O problema é que a passividade já é um posicionamento, e um posicionamento de trevas. Porque você não faz nada. Fica ali, ó, deixando ser conduzido
pelo barco, pelas águas, pelo remo que os outros estão dando. Quando na verdade você pode dar a direção certa para esse barco, para sua casa, para sua família. Não faz sentido isso. Use isso aqui para todas as áreas da sua vida. Exerça a liderança, exerça autogoverno, exerça autoridade em todas as áreas da sua vida. E as áreas que você vê que você não consegue, pede ajuda. Vai buscar ajuda, vai ler livro, vai estudar, vá fazer uma mentoria, vá fazer o que for necessário. Se manifeste, porque a natureza está gemendo e chorando. E nós estamos vendo a terra padecendo. Ah, pastora, mas é para se cumprir a palavra. Então, porque é para se cumprir a palavra, vamos ficar no pecado da passividade. A palavra ela vai se cumprir? Vai, mas ela não precisa se cumprir tendo o seu não posicionamento. Preste atenção sobre isso aqui, é muito sério. O segundo passo, você vai usar a autoridade de Deus dentro da sua casa, na unção, na oração, no jejum, declarando, falando, profetizando. Então você vai se levantar de madrugada. Ai, de madrugada, pastora. Você está passando por um campo de batalha, ou seja, a sua família é um campo minado, um campo de guerra. E aí você quer vencer a batalha dormindo? Tu já viu por acaso na hora da guerra os soldados estão lá dormindo? Pelo contrário. É a família que está dormindo enquanto ele está lá batalhando. Então, se você é uma guerreira valente do Senhor, o Senhor te levantou como intercessora na sua casa, por que não fazer o sacrifício? Por que não separar os momentos mais desafiadores? Se humilhando, sacrificando diante do altar do Senhor aquilo que mais te custa. É seu sono que te custa hoje? Quanto vale a libertação da sua família? Quanto vale? Quantas vezes eu já lidei com pessoas passando por situações delicadas no casamento, mas que estavam ali, às vezes estava com insônia, não consigo dormir, passei a noite toda assistindo filme, assistindo televisão. Cadê o posicionamento, gente? Está dentro de um campo de batalha e está sendo alimentado com as armas de um filme? Meu Deus! Tendo a palavra de Deus à disposição, tendo a oração, as chaves, as ferramentas. Então, em nome de Jesus, se levante pela unção da sua casa. Se levante em nome de Jesus. Não é um ritual, não, de forma nenhuma, mas é um ato profético que você vai dar um sinal para o mundo espiritual de que a presença de Deus é bem-vinda. Em nome de Jesus Cristo, se posicione. A sua casa precisa estar debaixo da cobertura de Cristo Jesus. Se não tiver, vai ser atacada. Vai ser atacada. E é mais fácil você proteger aquilo que está bom, que não foi danificado, do que você restaurar aquilo que já foi quebrado. Mas o Senhor, Ele é expert nisso. Ele é especialista em restaurar. Glória a Deus. E o terceiro passo é você declarar fé sobre a sua família. Declare como Josué fez. Josué disse, olha, eu não sei qual vai ser a escolha de vocês. Apesar que eu fui o líder de vocês por tanto tempo, agora eu tenho uma coisa para dizer. Eu e a minha casa já tem um posicionamento. Vamos servir ao Senhor. E outra, você é a representante espiritual da sua casa. É você que vai ser chamada por Deus para dizer, cadê isso aqui? Era para você fazer. Sabe? Quando você é um supervisor de uma área no trabalho, não é você o responsável para dar conta para o patrão? Da mesma forma. Então, entenda essa responsabilidade. Então, temos alguns exemplos de cura em diversas esferas. Eu tenho esse exemplo na minha vida quando eu não estava posicionada. O quanto que eu via as coisas acontecendo dentro da minha casa me incomodava, mas eu não fazia. Eu lembro que há muitos anos, falando aqui de posicionamento, por exemplo, como mãe, há muitos anos, minha filha mais velha tem 24 anos, já tem bastante anos que isso aconteceu, e eu não esqueço disso. Eu já tinha um certo incômodo, e olha que a gente está falando o quê? Se a gente for comparar a mídia de 20 anos atrás, pelo menos, né, com a mídia de hoje, é lógico que a gente sabe que a evolução cresceu, né? A evolução cresceu, é boa. A evolução se deu assim de uma forma assustadora. Nós vemos que é muita coisa que a gente acessou. Esses últimos anos aí deu um boom na nossa vida, assim, que a gente nós tivemos acesso aí quando éramos
adolescentes, né, pré-adolescentes, que nada, esse negócio de celular não existia, mas quando começou a entrar, então aquela novidade, de repente, hoje a gente já vê que você tira pela televisão. A televisão antigamente parecia um monstro, de tão grande que era, pesada. Hoje em dia você pega assim um celular e troca pela televisão, porque tipo, a televisão, embora ela passou por muita transformação, o celular vem exatamente para criar uma facilidade incrível. Mas tem os dois lados da história. E eu me lembro muito assim que eu já tinha um desconforto com certas posturas, certos filmes, por exemplo, certos desenhos que eram passados. E olha que eu estou falando de 20 anos atrás, aonde já não existia com tanta clareza como hoje. Mas sempre houve a intenção do inimigo para usar a mídia para trazer essas coisas controversas, né? Então, eu me lembro de uma vez que a minha filha estava assistindo o Scooby-Doo. Ela gostava muito de assistir Scooby-Doo. E até eu gostava, porque Scooby-Doo era um desenho de infância pra gente. Era o mestre dos magos, aquela coisa toda para nós ali, significava infância. Então, agora eu estava ali vendo minha filha assistindo, também tinha uma conexão emocional. E eu me lembro que nesse processo aí, não me lembro se foi no mesmo dia, não sei. Eu só sei que eu me lembro que eu tive um sonho, que eu via a televisão ligada, o Scooby-Doo, ali o cachorro, né? E eu via atrás dele, na imagem, claramente eu via um demônio no sonho. E eu fiquei incomodada com aquilo ali, mas eu não sabia discernir. Eu não tinha sabedoria nem tampouco posicionamento. E Deus, aos poucos, por misericórdia, porque Deus ouve as nossas orações, mesmo aquelas que parecem ser mais vazias. E quando você diz assim, Deus, me dê sabedoria, Deus, Ele não vai te entregar o embrulho assim, não. A gente já leu lá em Provérbios 4, como foi que a sabedoria entrou na vida de Salomão. Houve primeiro uma preparação. Se não houver uma preparação, a sabedoria de Deus vai ser desperdiçada. E a Bíblia diz que a sabedoria ela é um tesouro escondido, não é para qualquer um. Não é uma pérola para ser colocada em focinho de porco. Não se coloca pérola em focinho de porco, porque o porco só visa a lama, só olha para baixo. E ele não está nem aí para pérola, para valor que tem aquela palavra. Não está nem aí, está jogando na lama. Então Deus, Ele não desperdiça a sua própria sabedoria. Então se você ora pedindo sabedoria ao Senhor, continue orando, você precisa. Todas nós precisamos, não importa qual seja o nível de sabedoria que nós já tenhamos. Então quantas vezes eu agi assim com falta de sabedoria? E quantas vezes também eu comecei a principalmente... Gente, o inimigo coloca um ataque muito grande, trazendo separação, divisão espiritual, emocional, entre homem e mulher, entre marido e mulher. Os homens, eles são extremamente atacados nesta área. E infelizmente eles não percebem. Mas a minha história disse, sabe o quê? Que naquilo que o meu marido, ele não se posicionava espiritualmente falando, quem estava errada, quem estava no pecado era eu. E por muitas vezes eu cobrei dele, eu exigi dele, eu fui fazer queixa dele para Deus. Eu fui dizer, Deus, esse homem só pensa nisso, nisso e nisso. O meu coração não está nisso, o meu coração está naquilo. E foi quando eu decidi descer do pedestal que Deus exaltou esse homem, que Deus levantou o ministério dele, que Deus levantou o reconhecimento dele dentro da nossa própria casa. Olha a importância de uma casa estruturada. Então quantas vezes eu me perguntei, vale a pena viver insistindo pela minha casa? Vale a pena? Eu olho assim, meu Deus, quantas vezes eu tenho que dizer, Deus, vai valer a pena, já está valendo. Porque a gente lê a palavra, a gente senta, faz devocional com o filho, explica, ensina, depois ele vai e faz tudo torto de novo, faz tudo errado, não tem sabedoria, é a polícia. A Bíblia diz que é natural da criança ser tola. E a gente, quantas vezes eu vou precisar dizer isso para você? Já te falei 1000 vezes. Fala 1001, 1002, quantas vezes forem. Mas persevere em nome de Jesus pela restauração da sua casa. Isso é uma batalha espiritual. O inimigo não quer, não deixa o seu filho entender a palavra. E fica aquele bloqueio. Por isso que você tem que investigar no mundo espiritual, acessando armas poderosas em Deus para destruir fortalezas mentais que se estabelece na mente dos filhos, na mente dos familiares. E se a gente não tiver esse discernimento,
discernimento, se nós não entendemos que nós é que somos a chave, nós que somos o canal de bênção, é através de nós, é pela sabedoria que se edifica a casa. Nós temos que entender isso. Então, quando eu me posicionei, as coisas começaram a acontecer, as portas começaram a se abrir, Deus começou a agir. E pessoas começaram a ter transformação também por causa do meu posicionamento. O posicionamento espiritual, o posicionamento financeiro, o posicionamento emocional. Tudo muda quando você tem um posicionamento espiritual. Você quer mudança financeira, mas você quer continuar sem cumprir os princípios bíblicos. Os princípios são espirituais, que foram estabelecidos por Deus. Então, como que você vai prosperar financeiramente se você não estiver vivendo os princípios da palavra? E o que é lamentável é que a igreja não conhece os princípios. Se prega superficialmente e se prega muitas vezes de uma forma religiosa, colocando medo, colocando jugo sobre o povo. Meu Deus, o quanto que tronos malignos que trazem religiosidade sobre as famílias têm ganhado força. E nós estamos como? Paralisadas, passivas. Porém, nós estamos em atividade. Estamos ativas, cheias de atividade, porém estamos passivas. Porque o nosso foco está no ativismo. O nosso foco está no muito fazer. E as coisas preciosas estão se perdendo. Os tempos com os filhos estão se perdendo. Então, o tempo de você estar ali conversando está sendo perdido. Talvez até já passou esse tempo e você já perdeu, como eu, bastante tempo. Mas o Senhor está chamando você para trazer essa restauração de volta. Então o caminho eu já falei. Você precisa reconhecer, confessar, pedir perdão ao Senhor por esse pecado. Passividade é pecado. Coloque isso na sua cabeça. Você não se posiciona, comece a treinar nas mínimas coisas. Pessoas passivas não têm capacidade de escolher um cardápio quando vai no restaurante. Se vai com alguém, escolha para mim, qualquer coisa serve. O que você me der, eu quero. Ei, levanta desse lugar em nome de Jesus. Levanta, porque isso aí já denuncia. E outra, tem temperamentos, eu falo sempre isso aqui, até mesmo me denunciando. Tem temperamentos que são mais propensos à passividade se instalar. E o meu temperamento como fleumática tem essa possibilidade. Por quê? Porque o fleumático, ele quer paz e harmonia. Deus, ele me levantou para trazer paz e harmonia, mas foi para trazer equilíbrio, restauração entre mundo espiritual e mundo físico. Para quê? Para que as coisas se conectem e aconteçam. Não, Deus não me deu esse temperamento para eu ficar me escondendo com medo de confrontar as pessoas, com medo de confrontar, seja lá quem for. Não, o Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para libertar, para restaurar pessoas, para abrir cativeiros. Então eu não posso ser passiva diante desta verdade, uma vez que eu sei que é pela pregação genuína da palavra que as mulheres vão sair dos cativeiros, que as famílias serão resgatadas juntas com as mulheres. E mães, olha só, a irmã Solange falando, ó, mães passivas, meu Deus do céu. Aí fica delegando tudo, colocando nas costas do pai, do homem. E o homem, quando é passivo, piorou. E quando são os dois passivos, fica pegando o filho como se fosse uma bolinha de ping-pong. Um passa pro outro. E aqui a batalha espiritual é essa, porque aqui em casa são dois fleumáticos. Então, um tem que tomar um posicionamento e o outro tem que sustentar. O negócio é sério assim. Mas se a gente não tiver em Deus, nós não temos posicionamento. Nós não temos. E a mulher precisa de ter esse posicionamento. E o posicionamento da mulher precisa ser feito em sabedoria. O do homem também, lógico. Mas é necessário você entender qual é a sua função. A Bíblia diz, essa é a base do meu ministério. A mulher sábia, ela edifica. Então tem que ter edificação. Não tem como haver restauração se não houver primeiro a edificação. Porque como é que você vai consertar a parte de cima se não tem estrutura para segurar aquilo que está pesado? Não tem como. Você não consegue construir uma casa se você não tiver um bom fundamento. Se você construir, vai ser na areia. Não tem fundamento, não tem rocha. Vai fazer o quê? Vai pro chão. Tudo pro chão. Então, em nome de Jesus Cristo, ore,
Ore declarando sobre a sua vida a palavra de cura. Renuncie à passividade. Quebre fortalezas espirituais. Meu Deus, declare alinhamento espiritual. E mais uma vez, a minha palavra da semana é alinhamento. Porque eu estou precisando fazer uns alinhamentos aqui que está me apertando. E eu estou intencional dizendo, Senhor, me alinha, porque minha carne não quer isso. A minha carne quer outra coisa. Mas eu quero estar alinhada à tua vontade. A Bíblia diz, poderão, pois, andar dois juntos se não tiverem comum um acordo. Tem condição? Não tem. Você não pode dizer para o seu pé, vá para esse lado e o outro vai para o outro. Eles são dois, eles precisam caminhar no mesmo passo a passo. Então nós temos que entender isso. São verdades espirituais. Verdades espirituais que precisam ser ditas. Para que você seja ativada. Para que essa sua liderança seja ativada. Para que os dons espirituais que hoje possa ser que estejam aí adormecidos dentro de você. Para que esse dom seja ativado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar forças do céu sobre a sua vida. Declarando que você é coluna na sua casa. E como mulher sábia e posicionada você vai se levantar. Porque o Senhor te restaura hoje como mulher de autoridade. Mas para isso você precisa entender que tem a sua parte a ser feito. Então hoje eu trouxe aqui um desafio para vocês. Para que vocês anotem 3 áreas da vida de vocês, onde vocês identificam que vocês precisam se posicionar como líder espiritual. Gente, pode ser criação dos filhos, finanças, intimidade com Deus, ministério. Ore sobre isso. E tem mais. Isso aqui eu estou fazendo com as mulheres que estão lá no Detox VIP. Isso aqui. 3 áreas. Cada uma está com 3 áreas trabalhando. E movimentos que estão acontecendo que talvez vocês estejam vendo. Vocês não imaginam que é porque elas estão sendo apertadas lá. Porque a mentoria é isso aí. É para trazer à tona, para fazer acontecer. E aí eu já vi mensagem lá. Eu estou travada aqui. Peraí que eu volto e socorro. Mas é isso mesmo. Por isso que a gente não pode fazer as coisas sozinhas. Por isso que eu chamo você, vem pra live, vem pro Detox VIP, vem pra Masterclass, vem, entra no grupo, para que estejamos aqui trabalhando juntas em um só propósito, para onde que você quer ir. Os seus pés precisam ir junto com alguém. Não tem como você andar com 2 pés querendo, se os seus pés não estão em comum acordo, não vai chegar em lugar nenhum e você vai se estabacar toda. Imagina se seu pé tivesse domínio próprio, ele mesmo tivesse domínio próprio, eu vou aonde eu quero. E ele dissesse seu pé direito dizendo pro pé esquerdo assim, olha, fica aí besta, que eu vou agora para aqui. Aí o pé fica lá, não vou. O outro diz birrento lá, não vou. Aí imagina, um pé puxa lá e vai sozinho. Ó, é por isso que a autoridade está aqui, ó. A autoridade do seu corpo, o governo do seu corpo está aqui, fisicamente falando. Para minhas mãos movimentarem, uma informação precisou ser dada daqui. E olha só isso aqui. E Deus disse o quê? Eu chamei você para ser cabeça. Cabeça, imagine só se a minha cabeça fosse no pé. Imagine se minha cabeça Deus tivesse colocado aqui do meu lado. Imagina se a minha cabeça Deus tivesse colocado aqui. Não, isso aqui é sinal de que Deus já fez tudo certinho. Isso é liderança. Isso é liderança. Tudo está onde? Vem da onde? Do cérebro. Ele é o chefão. É ele que comanda. Então, a sua mente, o seu cérebro precisa estar sob o governo do Espírito Santo de Deus para poder você tomar decisões assertivas no mundo espiritual. Então, Deus te colocou como cabeça. Deus, ele te colocou como cabeça pensante ao lado deste marido. Ah, pastora, mas meu marido é um cabeção. Tem mulher que fala assim, ó, meu marido é um cabeção. Olha, tu se posiciona na sabedoria que tu vai ver que ele vai ser impactado. E ele vai se render. Ele vai se render à sabedoria que você carrega. Agora, se você não agir com sabedoria, vai ficar mais difícil, mais delicado ainda. Meu Deus do céu. Então, entenda essa verdade em nome de Jesus Cristo. Então, separe aí 3 áreas. 3 áreas que você identifica. Pastora, mas todas as áreas estão assim. Preste atenção. Você vai escolher as 3 áreas que você mais sente. Você tem que dar prioridade. Se você quiser resolver tudo de vez, você não vai conseguir. Por isso que a orientação é, pelo menos no máximo, 3 áreas aonde você vai colocar todo o seu foco, realizar ações para melhorar aquela área.
Então, veja quais são as áreas que você mais precisa de ajuda. E aí você vai e coloca, escreve aí, se posicione como uma líder espiritual para que você entenda que é o seu posicionamento que vai mudar a sua história. E outra, agora vem, gente, é muito triste pra gente, né? Triste assim porque ativa nossos gatilhos quando a gente acessa essas coisas. Aí vem, muitas vezes a mulher, ela fica impaciente. A reação que tem uma impaciência com aquilo, é uma trava, muitas vezes da crise de choro, não sai para lugar nenhum. Parabéns se você tá assim. Então, se precisar chorar, chore. Se precisar perdoar, perdoe. Você precisa. Ontem falamos sobre isso, sobre o perdão, a chave poderosa, não apenas para a libertação, mas também para a restauração, para a prosperidade em todas as áreas. Não abra mão da sua liderança espiritual, porque se você abre mão, você está pecando. E além do mais, a sua casa precisa de você, curada, firme e posicionada na sabedoria do Senhor. Então, se por acaso você chegou aqui, mulher, e chegou aqui nessa live e você não está no grupo do Detox Espiritual, venha, essa é a sua oportunidade de você vir. Nós vivemos dias proféticos lá, você vê que todo santo dia nós estamos lá trazendo direções e você não pode ficar de fora. Só fica de fora quem ou não conhece ou quem não quer se posicionar porque não quer gastar energia com isso. Agora tudo bem, tá tudo certo. Você precisa entender algo. Para tudo você vai sofrer. Tudo que você decidir fazer você vai sofrer. Então, por exemplo, se você escolhe colocar lá como uma das áreas principais que você vai exercer a sua liderança espiritual. Se você escolhe, por exemplo, a sua saúde física. Nossa, a minha saúde física, eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu estou com sobrepeso e esse sobrepeso vai me trazer consequência. Então, eu preciso urgente cuidar dessa área aqui. Você vai ter que sofrer, não vai? Eu escolhi. Qual é o sofrimento? Vou reeducação alimentar, eu vou fazer academia, é um saco. Fleumático odeia isso. Corrida, atividade física, pilates, não sei o que. Que saco isso, para mim é uma perda de tempo. A mente configurada de forma errada vai pensar assim. Mas é um sofrimento isso aqui. Agora também, se você não quiser sofrer desse jeito, para ter o benefício, para ter a mudança, para ter a saúde, e se você quiser também deixar, não quero sofrer agora não, então eu vou comer tudo que vem pela frente, eu vou me entupir de doce, tô nem aí, e tô engordando, tô falando de mim, viu gente, porque era assim, tô nem aí, tem problema não, tu vai sofrer também, porque toda nossa ação vai gerar uma reação, e a dor faz parte de todos os processos, ou você tem a dor para melhorar, ou você tem a dor para piorar, que piora a sua vida e te leva para o buraco. E não está cumprindo o propósito, não está glorificando a Deus e está manifestando trevas. Então é isso que você tem que entender. Escolha a sua dor. Escolha a dor que você quer passar. Jesus escolheu a dor dele. A dor que Jesus escolheu foi a de tomar a dor de todo o mundo sobre ele, para que não houvesse condenação. E hoje o Senhor está falando para você qual é a dor que você vai escolher pela restauração da sua casa. Comece pela sua restauração dessa casa. Essa restauração interior precisa acontecer. Então faça isso, escolha qual a sua dor. Você vai escolher, como esse exemplo da saúde que eu estou dando aqui, você vai escolher não pagar preço agora, mas você vai escolher pagar com as consequências, com as dores lá no futuro, ou até mesmo no agora? Você vai escolher isso? Então, tudo é questão de decisão, de posicionamento. Esse é o momento em que você está sendo confrontada, para que você saia da zoninha de conforto. Zoninha de conforto vai virar tragédia.
Agora está parecendo que é bom, mas o final é morte, em nome de Jesus. Então nós estamos vivendo esses dias proféticos no nosso detox espiritual. Começamos o detox espiritual com uma campanha de 70 dias e depois nós avançamos aí para 365 dias, porque vocês estão sendo aqui ativadas em nome do Senhor Jesus, para que você se posicione. Glória a Deus. Deus abençoe todas as amadas. Olha aí, ó, colher frutos saudáveis, exatamente, mas para colher tem que ter plantio, né? Minha amada Solange aqui, sempre muito assertiva e sábia nas suas palavras. Glória a Deus. Deus abençoe aqui a Cássia, a Madalena, bom dia, minha amada, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui junto comigo. Deus é fiel e poderoso. Só o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor para que nós tenhamos aqui ativadas essas palavras daquilo que nós ouvimos. Tudo aquilo que você ouviu, coloque em prática. Não seja negligente com aquilo que você ouve. Não seja passiva, sabe? Eu sou passiva, que eu não sei, não consigo me posicionar. Ande com mulheres que se posicionam. Por isso que eu chamo você para isso. Chamo você para você se posicionar, mas eu não consigo. Para eu me posicionar em algumas áreas da minha vida, eu precisei andar em comum acordo com outra pessoa que estava indo para aquele lugar. E eu olhei e disse, eu quero ir para lá também, mas sozinho eu não consigo. Então eu preciso me aliançar com essa mulher para poder eu andar. Então quando você entra em um movimento como esse, quando você procura uma mentoria, é porque você olha e diz assim, o que essa mentora tem, eu quero também. Então eu vou me juntar com ela, dentro do que eu consigo, dentro do que eu posso, eu vou dando passos, e chega uma hora que você não vai ter que ficar caminhando com a mentora o tempo todo, não. Deus, ele vai chamar você para você ir para outro lugar. Deus, ele vai te colocar em outro lugar, e sempre ele vai trazendo outras pessoas para estar aqui no seu lugar, e você vai fazendo assim, porque você tem que ir avançando, crescendo, subindo degrau a degrau. Esse é o gostoso da vida. Quantos lugares que eu estive para hoje eu ter esse posicionamento, que hoje eu não preciso mais estar lá. Por quê? Deus já me tirou de lá como uma flecha. Diz, olha, agora você vai avançar para outro lugar. Então, eu sei que eu não vou ficar eternamente aqui. Eu não vou ficar eternamente fazendo detox espiritual. É por isso que eu estou ativando você, porque de repente, quando eu cumprir meu chamado, meu legado aqui, alguém vai receber essa herança e alguém vai continuar fazendo. E se você já está pronta e sente de Deus para poder você fazer, você tem todo o direito de copiar. Eu te dou esse direito de você copiar. De você ir fazer, porque eu estou preocupado em ativar as mulheres no reino. Não estou preocupada com outra coisa. Estou preocupada em você ter autoridade em Deus para destruir as fortalezas do inferno. Nós precisamos trabalhar juntas nisso. Eu não consigo fazer isso sozinha, mas juntas, em comum acordo, nós nos alinhamos com o Eterno e conseguimos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido Deus eterno e santo, aqui na tua presença, Senhor Jesus, nós nos encontramos. Obrigada, meu Deus eterno, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Obrigada por cada mulher que está aqui conectada comigo, Senhor. Deus, eu quero colocar perante o teu altar agora, Pai Santo, todas essas mulheres, Pai Santo, que têm se sentido apáticas diante da tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora apresentando ao Senhor, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor a envolva, Pai Santo, envolva cada mulher aqui, Pai, com o teu manto, Senhor, de proteção, para que nesta oração, Pai Santo, mulheres estão sendo ativadas, mulheres que estão sendo, Pai Santo, confrontadas, mulheres que estão sendo curadas, não fiquem expostas aos ataques do maligno. Nós estamos, meu Deus eterno, nesta hora, dentro de um campo de batalha, desde o momento que esta live começou. Nós entramos nesse campo de batalha. O inimigo, Senhor, ele interviu de todas as formas. Ele procurou fazer investidas para trazer, Pai Santo, Deus, completamente desânimo, Senhor, na vida desta mulher. Deus, para que esta live não chegasse, para que essa live não acontecesse. O inimigo atacou de todas as formas, mas eu já te louvo e te agradeço, Pai Santo, porque o Senhor nem permitiu que os nossos olhos vissem. O Senhor já liberou os teus anjos, meu Pai amado, conforme a tua ativação, porque nós estamos alinhadas contigo. Este propósito não é meu, este chamado não é meu, é teu, Senhor. Este propósito foi o Senhor que me deu. Eu estou aqui apenas, meu Senhor, sendo, Pai Santo, Deus, um instrumento que o Senhor está usando. Por isso eu oro agora declarando, Pai, no nome de Jesus Cristo, que todo o inferno agora, Senhor, Deus eterno, é combatido, Senhor, porque o Senhor dos exércitos está na nossa frente. O grande eu sou, o Senhor dos senhores, e nós queremos a Ti como senhores de todas as áreas das nossas vidas, meu Pai. É por isso mesmo que nós estamos aqui. E eu venho diante de Ti, Pai Santo, perante o Teu altar, colocar
declaro agora todas as mulheres que se sentem cansadas, meu Senhor. Mulheres que têm sido, Pai Santo, passivas, meu Senhor. Mulheres, ó Deus eterno, que têm sido invadidas por esses sentimentos, por esses comportamentos, meu Senhor, que sorrateiramente têm invadido o coração dessas mulheres. Deus, eu quero agora declarar sobre elas, meu Senhor, que elas se levantam com autoridade. O Senhor está cobrindo mulheres agora aqui com manto de autoridade, capas de autoridade espiritual, está sendo entregues para mulheres nesta hora, em nome de Jesus. E eu denuncio agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, espírito de conformismo, espírito de desânimo, espírito de letargia, espírito de passividade, de estagnação espiritual, estão sendo denunciados agora, para sair agora em nome do Senhor Jesus da vida desta mulher. No nome de Jesus Cristo agora, vai sendo quebrado e destruído agora todo o poder, tudo aquilo que esses espíritos malignos trouxeram sobre a vida dessas mulheres agora, pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, meu Deus, eu venho agora, Pai Santo, usando, Pai Santo, a boca que o Senhor me deu, a língua que o Senhor me deu para profetizar. Eu profetizo agora diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, para você que é mulher, em nome de Jesus, desperta, mulher de Deus, desperta agora, em nome de Jesus, volte ao seu lugar de oração, em nome de Jesus, eu profetizo que você volta hoje ao seu lugar de oração, você volta hoje ao seu altar, ao seu secreto, você que estava se sentindo fraca, você que estava se sentindo sem força, você que não estava mais sentindo vontade de se posicionar, você volta hoje com autoridade, com o poder do céu, em nome de Jesus Cristo. Seja agora reacendida a chama, o fogo do Espírito Santo na sua casa, na sua vida agora, em nome de Jesus, receba ânimo, receba coragem, você que ora as madrugadas, mas está sendo atacada, em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus, todos os demônios que estão trazendo esses ataques estão sendo confrontados agora, e toda passividade espiritual está sendo agora quebrada e destruída pelo poder do nome de Jesus. Volte a levantar-se à madrugada, volte a clamar pelos seus filhos, volte a clamar pelos seus parentes, volte a clamar, volte a se posicionar, assim como Neemias instruiu o povo, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Eu oro agora, Espírito Santo, pedindo a Ti, Senhor, que a Tua unção, ó Deus, que comece a transbordar, Pai, sobre esta mulher agora, cachoeira de poder, cachoeira de unção agora sobre o corpo desta mulher, e que ela, Senhor, se levante, Pai, e quando ela se levantar, Pai Santo, para fazer os atos proféticos pelo qual o Senhor colocará no seu coração, Pai, assim também, Pai Santo, aquelas que decidirem, Senhor, cumprir aquilo que elas têm sido desafiadas todos os dias nesse detox espiritual, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, declarando, meu Senhor amado, que esse ambiente espiritual vai mudar, Pai, que toda presença maligna que estava escondida seja expulsa agora, em nome de Jesus, porque esta mulher está se posicionando. Deus, eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, essa mulher, Senhor, que se levantou, Pai amado, já começou assim, Pai Santo, ó Deus, a fazer esse ato profético agora. Mulheres que já estão de pé, mulheres que já estão, Senhor, com as mãos erguidas, mulheres que já estão, Pai amado, com os instrumentos nas mãos, Pai, e já estão ungindo suas casas, em nome de Jesus, toda a presença maligna que estava escondida agora, comece a sair de onde você estiver, toda infiltração das trevas agora, nos móveis, nos objetos, nos lugares, nos cômodos da casa, comece agora a sair em nome de Jesus, começa a sair agora em nome de Jesus, toda influência maligna, todo pensamento instalado que vem trazendo influência pelo ambiente, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada agora e sai, as influências que entraram pelas redes televisivas, as influências que entraram nesta casa provenientes de alguém que veio visitar, esta pessoa que recebeu a visita de alguém, e essa pessoa trouxe infestação demoníaca, e por causa da legalidade, da passividade, esse demônio ficou nessa casa e está causando tragédias, está trazendo problema de comunicação na família, está trazendo contenda, está trazendo disse-me-disse, está trazendo problema em todas as esferas, em nome de Jesus Cristo, toda denúncia está sendo feita agora no mundo espiritual, em nome de Jesus eu peço agora que o Senhor libere os teus anjos, Deus, libera os teus anjos para ajudar esta mulher que está neste campo de batalha nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que ela seja ativada na sua autoridade, em nome de Jesus Cristo, que cada mulher que aqui está possa declarar, a minha casa pertence ao Senhor Jesus, assim como Josué se posicionou, papai, ó Deus, que seus filhos sejam guardados, que seu casamento, Senhor, seja restaurado, Pai, e que toda maldição familiar seja agora destruída, pelo poder do nome de Jesus, que ela venha governar com sabedoria, com posicionamento no Senhor, Pai Santo, ó Deus, que a casa dela seja um território, Pai, um território de adoração ao Senhor, um território consagrado ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, comece a profetizar, mulher de Deus, em nome de Jesus
Jesus, profetiza agora, Pai. Em nome de Jesus, profetizo agora, Pai querido, que esta mulher se levanta como voz profética na sua casa. Em nome de Jesus Cristo, que ela tenha ousadia para declarar com fé: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário, ó Deus, ela verá com seus próprios olhos a revelação, Pai. Ela verá com seus próprios olhos, meu Deus, a salvação, Senhor Jesus Cristo, que chega hoje na casa dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, da clareza, da sabedoria, Pai, da discernimento, da coragem, para que esta mulher se posicione em cada área, Pai querido, que ela tenha estado passiva, em cada área que ela tenha estado calada. Deus, eu oro para que esta mulher se levante como intercessora, papai, como conselheira, como guerreira, como mulher edificadora. Em nome de Jesus Cristo, recebe agora posicionamento espiritual, receba a direção do céu agora, em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco também diante do Senhor, Pai. Eu coloco diante do Senhor, Pai Santo, as feridas escondidas, Pai. Feridas que estão escondidas por causa, Pai, de palavras que machucaram, Senhor. De dores que ninguém nunca viu, Pai Santo. Deus, eu te apresento agora estas mulheres, Pai Santo e querido, que têm, Senhor, todo esse histórico, Pai. Deus, eu coloco elas nas tuas mãos, que eu não conheço as suas dores. Eu não sei, Pai Santo, as feridas, não sei as palavras que elas ouviram, mas o Senhor, Pai amado, como o Senhor onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor conhece as noites, Pai Santo, que esta mulher chorou em silêncio, meu Pai. Ah, meu Deus, o Senhor sabe as noites que muitas vezes ela teve que engolir o choro para não incomodar o seu parceiro que estava do lado. Meu Deus, o Senhor conhece, Pai Santo, as vezes que esta mulher, Pai, teve que engolir o choro para não mostrar fraqueza diante dos filhos. Meu Deus, eu clamo agora por uma cura interior profunda agora na alma desta mulher, Deus. Espírito Santo vai entrando agora nos lugares mais profundos da alma desta mulher, Espírito Santo, e vai curando e vai arrancando toda a ferida, toda a raiz de rejeição, de culpa, de vergonha, de comparação. Vai restaurando a identidade destas mulheres, Deus. Ah, Pai, restaura também, Senhor, o seu valor, a sua autoestima, Senhor. Vai tirando, Senhor, todo o sentimento de inferioridade, Deus. Todo medo de errar, todo medo de falhar, Pai. Restitui agora, Senhor, a coragem nesta mulher, Senhor. Restitui a alegria, Pai. Restitui a liberdade, Pai. Ó Deus, a liberdade para que ela venha viver de forma plena, meu Pai. Vai restaurando também, Senhor, todas as famílias, Pai. Os maridos, os filhos, restaura a parentela, Pai. Vai tocando em cada lar aqui representado, Pai. Vai restaurando os casamentos, meu Senhor. Restaura os relacionamentos entre pais e filhos, meu Pai. Deus, eu oro para que a paz volte a reinar nesta família. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora declarando, Pai Santo, que haja amor, que haja respeito, que haja perdão, que haja comunicação, que haja unidade de propósito. Não tem como dois andarem juntos se não estiverem em comum acordo. Restaura, Senhor, também os ministérios, meu Deus, os ministérios feridos, meu Senhor, mulheres, ó Pai, que foram traídas, que foram esquecidas, que foram desacreditadas. Restaura essas mulheres, Deus. Sopra a vida sobre os sonhos ministeriais dessas mulheres. Sopra a vida, Senhor amado, sobre as áreas profissionais. Reacende a chama do verdadeiro propósito, meu Senhor. Que ela identifique, Pai Santo, o propósito que é teu. Ó Deus, e que o Senhor entrega para ela, Senhor, para exercer, Pai Santo, uma missão, Pai. E levantar esse propósito, Senhor. Levantar nesse propósito mulheres, pessoas, homens, seja lá quem for o público pelo qual essa mulher, Pai Santo, vai ser usada. Em nome de Jesus Cristo, coloca esta mulher, Pai Santo, que estava na posição, mas que por algum motivo saiu. Deus, volte ela, Pai Santo, na posição, Pai, e no chamado, Pai Santo, que o Senhor entregou. Deus, eu oro para que esse chamado floresça de novo neste coração. Levanta as mulheres posicionadas no altar. Levanta mulheres influentes na terra, meu Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, alinha agora os passos dessa mulher contigo, Pai. Alinha os nossos passos aos teus. Nós queremos andar, Pai Santo, em harmonia, em sincronia, Pai. Nós queremos andar trabalhando, Senhor Jesus Cristo, no mesmo passo que o Senhor trabalha, meu Deus. Meu Senhor amado e querido, eu intercedo, Pai Santo. A tua palavra hoje, Senhor, nos disse, meu Deus eterno, que a tua bênção vem sem nos acrescentar dores, meu Senhor. Meu Deus, quando nós seguimos os teus passos, quando nós seguimos o teu ritmo, nós não precisamos escolher o caminho da ansiedade. Nós não precisamos escolher, Pai Santo, a aceleração, ó Deus eterno, o pânico, achando que as coisas, meu Senhor, só vão dar certo se nós formos aceleradas. Não, Senhor, nos ensine a trilhar, Senhor, seguindo os teus passos. Espírito Santo, seja o nosso mentor. Espírito Santo, seja o nosso condutor, seja o nosso guia, seja o nosso conselheiro. Espírito Santo, nos oriente, Espírito Santo, nesse tempo. Espírito de Jesus que habita em nós, nós pedimos a tua direção, pedimos a tua sabedoria, Pai. Não dê
deixa, Senhor, que nós venhamos viver, Pai, por vista, mas deixa, Pai Santo, nos instrui para que nós venhamos viver por fé, conforme diz a Tua palavra, Senhor, que a nossa vida, Senhor, seja uma resposta, Pai Santo, ao Teu Espírito, meu Senhor, ó Deus, para outras pessoas serem restauradas também, Senhor. Eu oro agora, Pai, pedindo ao Senhor, para que nós venhamos ter discernimento, sabedoria, para discernir o tempo e a estação que nós estamos vivendo, Pai. Deus, eu oro para que esta mulher, Senhor, ouça a Tua voz no íntimo do seu coração e que ela possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me, envia-me a mim, envia-me para dentro de mim mesma, envia-me, Senhor, para ser curada, para ser transformada, para que eu possa ver em que eu preciso ser curada, para que eu possa ser enviada para outras pessoas, para que eu possa trazer cura, restauração e libertação, Pai Santo, harmonia para outras pessoas, a começar em Jerusalém, que é a minha casa. Meu Deus, ativa os dons espirituais agora desta mulher, Senhor, que os olhos espirituais dela se abram, em nome de Jesus, e que os ouvidos espirituais também sejam, Pai, destapados, e que ela entre em um novo nível, Senhor, um nível profundo de intimidade contigo, Senhor. Deus, eu te agradeço, meu Pai. Eu te louvo, Senhor, por este tempo precioso. E eu quero declarar agora que esta palavra liberada não voltará vazia. Deus, te lembra disso. O Senhor mesmo falou que o Senhor veio sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. E tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi profetizado, Deus, eu sei, Pai Santo, que acontecerá porque o Senhor é fiel, Pai. Nós confiamos, meu Pai, na tua identidade. O Senhor não é Deus de mentira, o Senhor é a verdade. E eu creio que tudo aquilo que foi ativado na terra, Senhor Jesus, já foi ativado nas regiões celestes. Aquilo que foi desativado também aqui em oração também já foi desativado nas regiões celestes, porque o Senhor nos deu essa autoridade e é por meio dessa autoridade que nós estamos aqui, Pai, trilhando juntas, caminhando juntas e avançando no teu reino, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que cada uma dessas mulheres encontre, Pai Santo, morada, que elas venham, Pai Santo, encontrar morada em Ti, que elas venham gerar frutos e que esses frutos, meu Senhor, sejam instrumentos, meu Pai, para destravar destinos, em nome de Jesus. Eu selo esta oração agora, declarando o sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, em nome de Jesus Cristo. Nós somos mulheres sábias e posicionadas, libertas, restauradas pelo poder do sangue de Jesus, e o manto do Senhor, a capa de proteção, a capa de autoridade está sobre nós. Nós temos autoridade nas regiões celestes. Nós avançamos saindo desse campo de batalha com a nossa vitória na mão, com a certeza de que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Que fique bem marcado esse decreto nas regiões celestes, em nome de Jesus, selado com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é poderoso e fiel, minha amada. Deus te abençoe, você que perseverou, você que tem ficado comigo aqui. Deus abençoe pela sua fidelidade. Você saiba que você ativa em mim o propósito que Deus me deu. Se você não estivesse aqui, eu poderia me desanimar. Não deixe isso acontecer. Vamos andar juntas em comum acordo. Esse é o versículo que eu escolhi aqui para minha semana. Amós 3:3. E tem um mistério no número 3. O 3 representa a trindade, completude. Olha só isso aqui. Meu Deus do céu. Amós 3:3. Deus, ele é profético. Tudo, a palavra de Deus é profética. Deus é extremamente profético. Deus abençoe todas vocês, em nome do Senhor Jesus, e amanhã nós retornaremos com a permissão do nosso bondoso Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada uma de vocês. Deus as abençoe.